Olá a todos, estamos aqui resolvendo alguns exercícios. Eu passei por alguns exercícios com meus alunos e nós vamos resolver o que eles consideraram um pouco mais difíceis. Nesse vídeo nós vamos considerar três exercícios. Para isso a gente precisa considerar o amplificador operacional ideal, certo? Ou seja, duas características dele. Ele não tem entrada nem saída de corrente, a corrente é nula nas entradas do amplificador operacional. E VP é igual a VN, ou seja, há um curto-circuito virtual dentro do amplificador operacional. O primeiro exercício que a gente vai fazer é esse exercício 3. Ele tem 6 entradas e a gente quer descobrir ou provar que V0 vai ser igual às entradas pares, V2, V4 e V6 positivas, menos as entradas ímpares, V1, V3 e V5. Vamos lá. Bem, estamos aqui com mais um exercício. Esse aqui eu já dei uma adiantada aqui para a gente fazer mais rápido. Basicamente ele tem 3 entradas aqui na entrada não inversora. Repara, V1, V3, V5 conectados através do resistor R1, R3 e R5. Aí tem o resistor de realimentação RN, certo? Estou considerando uma corrente I1, I3 e 5, que está vindo daqui da fonte V1, por exemplo, e chegando aqui em VN, certo? Bom, e esse circuito também tem mais 3 entradas aqui, V2, V4 e V6, certo? Bom, aqui conectados por R2, R4 e R6, tem um R6. E aqui também eu coloquei I2, I4 e 6. E é claro que todas essas correntes, tanto aqui de cima, certo? Essas 3 correntes que chegam, elas vão sair aqui para IN. Assim como as 3 aqui de baixo vão sair aqui para IP, certo? Por quê? Nós não temos nenhuma corrente que entra ou sai aqui da entrada do amplificador operacional, certo? Considerações ideais do Ampop. Beleza. De forma então que eu vou ter, a partir dessas três entradas aqui, essas 3 correntes, né? Uma formulazinha bem simples. I1 mais I3 mais I5 igual a IN. Olha lá, ó. Essas 3 correntes que chegam aqui, I1, I3 e 5, elas vão chegar nesse nó aqui. Aqui não tem nenhuma entrada ou saída de corrente. Vão vir todas para cá, IN. Então, quem vai ser I1? Basicamente, V1 menos VN, dividido por R1. Por que isso? Porque basicamente a corrente sobre o resistor, que é essa corrente I1, é a diferença de potencial, V1 menos VN, que é a tensão nesse ponto aqui, certo? Dividido pelo próprio resistor. Faço isso para I3, para I5, para I2, para I4, para I6 e tudo mais. De forma então que I1 mais I3 mais I5 mais IN vai ser V1 menos VN sobre R1, V3 menos VN dividido por R3, V5 menos VN dividido por R5 igual Vn menos V0 dividido por Rn. Lembrando lá, Vn menos V0 vai produzir uma diferença de potencial em Rn dividido essa diferença de potencial, ou seja, Vn menos V0 pelo próprio Rn dá o meu In, certo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, como eu falei, eu já resolvi esse exercício. Alguns vão dizer que eu resolvi porque eu tinha que ter certeza se eu sabia resolver, mas isso é conspiração. Vai lá. I2 mais I4 mais I6 igual a IP, certo? Então, V2 menos VP dividido por R2 é a corrente 2. V4 menos VP dividido por R4 é I4. V6 menos VP dividido por R6 é I6. VP menos 0 sobre RP é igual a IP. Lembrando aqui, é esse circuito aqui, ó. V2 menos VP, V4 menos VP, V6 menos VP, VP menos 0, tá errado, certo? Dividido por RP é igual a IP. Beleza. Esse exercício, basicamente, ele está pedindo para nós, para encontrar uma expressão de V0 em relação às entradas, considerando todos os resistores iguais. Todos os resistores iguais. Isso significa, ó, que tanto nessa equação eu posso jogar todos os resistores fora, vai cortar, certo? Como nessa aqui. Então, repara, o que vai sobrar daqui? V1 menos Vn, V3, mais V3 menos Vn, mais V5 menos Vn, igual Vn menos V0, certo? Essa expressão aqui, ó, V1 menos Vn, mais V3 menos Vn.
mais V5 menos Vn igual a Vn menos V0. Bom, eu vou utilizar aquela propriedade Vn igual a Vp, certo? Então eu vou isolar aqui os Vns daqui, passar tudo para um lado só. Então, primeiro passo todos os Vns para lá. Eu tenho 1, 2, 3 Vns negativos aqui, vão passar para lá, tudo positivo, certo? Então vai virar 4Vn. V1 mais V3 mais V5, é o que sobrou daqui, certo? Igual Vn menos V0. O V0 vai passar para cá positivo, como está aqui, certo? Tudo isso vai ser igual a 4Vn. E dessa expressão aqui, I2, I4, I6, ou seja, V2 menos Vp sobre R2 e assim por diante, vou jogar os resistores fora, eu vou ter V2 menos Vp, V4 menos Vp, V6 menos Vp igual a Vp. Passo todos os Vp para cá. Repara, o zero foi embora, né? O zero foi embora. Ok. Passo todos os Vp para cá. Então fica V2 mais V4 mais V6, que é o que sobra daqui, ó, V2, V4, V6, igual a 1, 2, 3 negativos, passo para o outro lado positivo, 4Vp, certo? Se Vp é igual a Vn, significa que 4Vp também é igual a 4Vn, certo? Eu igualo essa expressão, 4Vp, com esse 4Vn. Eu igualo. Ou seja, V1 mais V3 mais V4 mais V0 é igual a V2 mais V4 mais V6, certo? Isso significa que V0 vai ser igual a V2 mais V4 mais V6, as partes positivas, menos V3 menos V5 menos V1. Eu esqueci de pôr V1 aqui para fazer uma sequência de números. Basicamente é isso que a gente queria demonstrar nesse exercício. Então, para que serve esse circuito aqui? Basicamente, eu tenho então, é claro, eu poderia pôr mais entradas conectadas a outros resistores aqui também. Então eu tenho basicamente um somador e um subtrator juntos. É claro, se eu colocar isso aqui igual a zero, eu viro um somador. Se eu colocasse isso aqui, não poderia colocar exatamente igual a zero, que eu teria que ter a realimentação, né? Mas daria para colocar menos, né, alguns sinais, mais outros sinais, e assim por diante. Poderia fazer uma mesa de som em que eu separo mais e menos. Ok, gente, é isso. Até mais. O próximo exercício é o exercício 4 da nossa lista, e a gente quer provar que nesse circuito aí V0 vai ser igual a, na verdade, V0 sobre VI, né? É igual a menos, aí entre parênteses, 1 mais R3 sobre R4, que está sendo multiplicado por R1 sobre R2. Lá no final eu esqueci de deixar nesse formato, mas o VI está multiplicando tudo isso aí. Então tá basicamente igual, é só passar o VI dividindo. Boa noite, ou bom dia, sei lá, boa tarde. Vamos aqui continuar com a resolução de alguns exercícios. Esse exercício foi proposto na nossa lista de exercícios. Alguns alunos têm que entregar, então é importante a gente dar uma mão, assim, uma ajuda, né? A funcionalidade desse circuito, confesso que é quase nula, né? Na verdade, tem lá alguma funcionalidade lá, deve ter, mas só para pegadinha. Pegadinha não, é um exercício de amplificador operacional, né? Em que você tem dois amplificadores operacionais e você tem uma saída aqui. É claro, o que nós queremos? Nós queremos uma relação da entrada, que está aqui, com a saída, certo? Bom, nós sabemos que as entradas têm um curto-circuito virtual. Ou seja, se aqui é Vn, aqui é Vp, uma é igual a outra. Isso significa que Vp é igual a Vi. Vi está nesse ponto aqui, certo? Bom, como não tem nenhuma entrada de corrente nas entradas do amplificador operacional, então toda a corrente que vem para cá, vem aqui. Nós vamos chamar de I1. Qual vai ser a definição ou a fórmula que vai dar I1 aqui em R4, certo? I1 é igual. Bom, eu coloquei, repara, né, que a corrente está subindo. Então eu considerei que esse ponto aqui tem uma tensão maior do que esse ponto aqui, correto? Então é 0 menos VI, lembrando que VI está aqui, certo? Dividido por R4, certo? Isso aqui também será igual ao que? A VI menos. Esse ponto aqui ele não está chamando ou não tem nenhum nome para isso aqui, então a gente vai colocar de V02, por exemplo,
certo? Podia ser V0 linha, V0 qualquer coisa aí. Então, VI menos V02 dividido por R3, certo? Então, eu consegui colocar a tensão de entrada VI para alguma coisa aqui dentro. Eu vou separar esse VI em função de V02, ou melhor, deixar separado V02 em função de VI, para que a gente possa continuar caminhando com esses valores aqui para frente, né? Então tem uma álgebrazinha básica aqui, né? Esse R3 passa para lá, esse 0 vai embora, esse R3 passa para lá multiplicando, então fica menos R3 VI dividido por R4 igual a VI menos V02. Vou passar aqui para cima, porque está acabando o espaço ali, certo? Então, olha lá, ó. Menos R3VI sobre R4, certo? Igual a VI menos V02, certo? O que eu vou fazer? VI vai passar para lá, vai ficar com o sinal negativo também, então vai ficar todo mundo com o sinal negativo, então multiplica por menos 1, vai ficar o quê? V02 igual o VI que passou para o lado de lá, mais R3VI sobre R4. Maravilha, beleza. Eu tenho essa tensão aqui V02 em função de VI. Mas não é isso que eu quero, o que eu quero é V0, certo? Então eu vou considerar aqui uma outra corrente, certo? E nesse caso ela sobe aqui e 2. Por que ela sobe aqui e não desce aqui para essa entrada? Porque nós já vimos como configuração ideal do amplificador operacional que as entradas nem entram nem saem, né? Bom, outra coisa também é que aqui é 0 volts. Isso significa que aqui também é 0 volts, correto? Ou seja, VP igual a VN. Ou seja, então, como é que vai ser a corrente sobre esse resistor? Como é que vai ser essa corrente I2? Vai ser basicamente igual. Vou tentar pegar aqui. Tô com o celular na mão aqui, gente, tá meio complicado aqui, mas vai dar certo aí. Umas tremedeiras, um Paxson da vida aí. Olha lá. Basicamente, então, já que eu determinei que 2 está vindo da esquerda para a direita, isso significa que V02 é uma tensão maior. Então, V02 menos 0 volts dividido por R2, certo? Essa vai ser essa corrente 2 sobre R2. E como é que vai ser a corrente R1, certo? Ou essa corrente I2 sobre R1, né? Então, 0, já que a corrente sai desse ponto e sobe, certo? Menos V0 dividido por R1, certo? Bom, a gente pode aqui já substituir algumas coisas, né? Basicamente a gente vai pegar esse sinal de V02 e V02 e substituir por essa expressão que nós encontramos aqui. E o 0 joga fora e assim por diante. Então, repara, o R2 vai dividir tudo que está aqui, certo? Já vou colocar meio direto aqui, certo? Então, o VI que está ali vai ser dividido por R2, certo? Mais R3 VI R4 dividido por R2. Fica aqui também, certo? Maravilha. Isso aqui vai ser igual a menos V0 sobre R1. Ok. Bom, vou passar esse R1 multiplicando, esse vai transportar esse sinal de menos aqui, o V0 eu já vou passar para cá, certo? Então vai ficar menos R1, ele vai passar multiplicando, certo? Bom, a gente repara que o VI está aqui nos dois termos, né? Então, VI, certo? O R2 está dividindo os dois, dividido por R2. O que sobrou lá? Se eu tirei o VI e o R2 daqui, sobrou 1, certo? E o que sobrou aqui? Mais R3 sobre R4, certo? Então, basicamente, se eu escrever isso aqui um pouquinho melhor, né? V0 é igual a menos 1 mais R3 sobre R4 que multiplica R1, R2, VI. Tony, para que serve o circuito? Como eu falei agora há pouco,
só para confundir. Na verdade é o seguinte, ele é um circuito para você exercitar as fórmulas e as definições de amplificador operacional. Um exercício basicamente assim, né? Então eu consegui então obter a tensão V0 em função de VI, um circuito com dois amplificadores operacionais, certo? E alguns resistores. Então apliquei o curto-circuito virtual, as correntes de entrada nulo, certo? E obtive então que V0 é igual a menos 1, menos, parênteses, 1 mais R3 sobre R4, que multiplica R1, R2, VI, certo? Maravilha, gente. Como queríamos demonstrar. Esse circuito aqui é um circuito de demonstração, né? Esse exercício. Maravilha. O próximo circuito é o exercício 10 e ele basicamente está pedindo o valor de V0 em função das entradas. Ok, continuando, esse aqui é um outro exercício. Esse aqui é o exercício 10 da nossa lista, certo? Ele quer o valor de V0, porque aqui eu tenho 2 volts entrando, 1 volt entrando, outro volt aqui entrando, outro 1 volt, certo? Todos os resistores são iguais, igual a R, certo? E essa configuração não é uma configuração padrão. Repara que eu tenho uma parte aqui inversora, uma parte aqui, sei lá o que. E não é padrão. Beleza. Por causa disso, então eu vou fazer a interpretação, ou seja, o passo a passo para eu conseguir um circuito, um valor, né, a interpretação correta disso aqui. Então, estou considerando aqui uma corrente I1, que ela não entra aqui na entrada do amplificador operacional, certo? Ela vem aqui para esse resistor. Então, considerando Vn aqui, então eu tenho 2 menos Vn sobre R, ou seja, 2 menos Vn, a diferença de potencial sobre o resistor, dividido pelo próprio R, eu tenho a corrente I1. Então, I1 está aqui. E I1 também vai ser Vn menos V0, ou seja, a diferença de potencial sobre esse resistor, dividido pelo próprio R, eu tenho R1. Então, eu tenho 2 menos Vn igual a Vn menos V0 sobre R, ok? Esse é o I1 igual a I1, tranquilo. E aqui eu tenho o quê? Um I2, I3 e I4. É claro, I2 mais I3 é igual a I4, certo? Ou seja, 1 menos Vp sobre R, 1 menos Vp sobre R, mais 1 sobre Vp, 1 menos Vp sobre R, que esse aqui seria o nosso I2, esse aqui seria o nosso I3, é igual ao nosso I4, certo? Que vai ser o quê? Vp, atenção nesse ponto, menos 0 sobre R. Por que é menos? Porque quem é VP, quem vai para frente, quem vai para trás. Quando eu determinei o sentido da corrente, quando eu coloquei o sentido da corrente, a corrente vem de uma tensão maior para uma tensão menor, certo? Ela flui do mais alto para o mais baixo, como se fosse uma correnteza mesmo, tá? Beleza. A partir daqui eu vou desenvolver essa expressão aqui, porque aqui eu sei que eu vou encontrar VP. Jogo os R's fora, certo? Porque eles são comuns aqui, são todos iguais. Então eu vou ter 1 menos Vp, 1 menos Vp, mais 1 mais 1 menos Vp, certo? 1 menos Vp igual a Vp. O zero eu jogo fora também. Só tenho Vp e números aqui, isso significa, bom, menos aqui, passa para o outro lado, fica 3 Vp, então 2, 1 mais 1, 2, igual a 3 Vp. E Vp significa que é então igual a 2 terços de volt, certo? Um número, vou falar exato, mas não é exato, é fracionário, mas tudo bem. A partir dessa expressão aqui, 2 menos Vn sobre R igual a Vn menos V0, eu vou encontrar meu V0. Jogo os R's fora, ou seja, 2 menos Vn igual a Vn menos V0. Substituo, né, porque Vn igual a Vp, eu encontrei que Vp é igual a 2 terços de volts, ok? E aí substituo Vn, fica 2 menos 2 terços de volts, repara aqui, ó, menos aqui, o respeito sinal, igual a 2 terços de volts menos V0. Passo o V0 para cá com sinal positivo, V0 está aqui. Igual, o 2 passa para lá com sinal negativo, menos 2. 2 terços de volt está aqui, esse 2 terços aqui passa para o outro lado negativo, positivo, certo? Está aqui. Vou tirar o mínimo aqui, o mínimo é 3, certo? Já que esse 2 aqui não tem nada dividindo ele. Então, passei aqui uma reta maior do que necessário.
3 está aqui, certo? 3 dividido por 1, que não está representado aqui, vezes 2 dá menos 6. O 2 e o 2 repete, porque é o mesmo denominador, 3 está aqui. Menos 6 mais 4, ou seja, 2 mais 2, né, mais 4, dá menos 2 sobre 3. Então, menos 2 terços de volts. Esse é o nosso valor de V0. Ok? É isso.